Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. Neste ano mariano, quero fazer um especial convosco com este programa, esclarecendo um pouco sobre os segredos de Medjugorje. Percebo que muitas pessoas, ao pensar nos segredos, acreditam que virá o fim do mundo. Mas do que se trata os segredos? Seguramente não se trata do fim do mundo, mas do início de um novo tempo. Sabemos que as mensagens de Maria que nos transmite em Medjugorje são a continuação das mensagens de Fátima. Assim gostaria de comentar convosco esses segredos, tendo como pano de fundo as aparições de Fátima. Sobre estas aparições, a Congregação para a Doutrina da Fé se pronunciou, lançando um documento intitulado A Mensagem de Fátima. Para recapitular, no dia 13 de maio de 2000, o grande Papa João Paulo II revelou o terceiro segredo de Fátima, sendo este o atentado que ele próprio sofreu no dia 13 de maio de 1981. Neste dia, o turco Mehmed Ali Agca disparou 3 tiros, ferindo gravemente o sumo pontífice no estômago, na mão esquerda e no cotovelo. Sobre Fátima, a Santa Sé se pronunciou, dizendo: Fátima é, sem dúvida, a mais profética das aparições modernas. A primeira e a segunda parte do segredo dizem respeito à pavorosa visão do inferno, à devoção do Imaculado Coração de Maria, à Segunda Guerra Mundial e depois ao prenúncio dos danos imersos à Rússia que haveria de causar à humanidade. Como é sabido, o Papa João Paulo II pensou imediatamente da consagração do mundo ao Imaculado Coração de Maria e compôs ele mesmo uma oração para o designado ato de entrega, que seria celebrado na Basílica de Santa Maria Maior, no dia 7 de junho de 1981, na solenidade de Pentecostes. Mas o Papa, ausente por causa do atentado de 13 de maio de 81, enviou uma radiomensagem com sua alocução, onde se refere exatamente ao ato de entrega. E para responder mais plenamente aos pedidos de Nossa Senhora, o Santo Padre quis, durante o Ano Santo da Redenção, tornar mais explícito o ato de entrega, de 7 de junho de 81, repetido em Fátima no dia 13 de maio de 1982, no dia 25 de março de 1984, quando se recorda o Fiat pronunciado por Maria, no momento da Anunciação na Praça de São Pedro, em união espiritual com todos os bispos do mundo, precedentemente convocados. O Papa entrega ao Imaculado Coração de Maria os homens e os povos. Assim, como em toda a história da humanidade, houve sempre o fim de um tempo e o início de um novo tempo, de um outro tempo. Com a queda do regime desumano do comunismo, encabeçado pela Rússia, durante este regime, em nome de uma falsa igualdade e suposta valorização dos oprimidos e trabalhadores, tiraram Deus do centro da vida do povo e quiseram criar um novo Deus, um Deus chamado Estado. Isto gerou um massacre dos valores humanos. Houve muita morte, guerra, perseguição contra a igreja e, sobretudo, muito sofrimento. Mas o Senhor mostrou que quem dirige a história é Ele. E o grande sinal, o fruto da consagração do mundo ao coração
Imaculado de Maria foi a queda do Muro de Berlim, que se deu no dia 9 de novembro de 1989, demarcando assim um novo tempo para o mundo e para a Alemanha. Nesse contexto, percebemos que Deus intervém na história, mandando sinais e profetas em seu nome, para anunciar a conversão e a sua misericórdia. Esta se traduz em justiça e no seu imenso amor. Para isto, ele nos envia Maria, a mãe do seu Filho, Jesus, que nos mostra o caminho da paz e da verdadeira vida nele. Os segredos de Medjugorje tratam de acontecimentos próximos, direcionados para o futuro do mundo e da Igreja, dos quais a nossa geração será testemunha, e também serão uma prova claríssima sobre a veracidade das aparições de Medjugorje. Esses segredos serão anunciados antes dos acontecimentos e serão, sobretudo, a grande manifestação da divina misericórdia para a humanidade e para a Igreja. Acredito que o Senhor assim decidiu, para poder em Jesus Cristo e com Maria renovar e salvar o futuro da humanidade, para não deixá-la reclinada sobre a iniquidade, que se traduz com atos de violência, de guerra, nas relações antinaturais, na blasfêmia, no aborto, no homicídio e em tantos outros atos, para que nasça o surgimento de um novo tempo, uma nova vida. Eu gosto muito, irmãos e irmãs, de contemplar aquela ícone conhecida como a ícone de Deus Pai, porque toda vez que eu olho para ela, eu vejo o Pai sentado no seu trono, com o seu Filho Jesus no colo, e Jesus com o mundo em suas mãos. E dentro deste globo está uma pombinha do Espírito Santo, para mostrar que é Deus que rege a humanidade, e que de todo o mal que há no mundo, este é de um modo misterioso transformado em bem, em salvação para o homem, embora este mal não seja a vontade do Senhor. E Maria, com suas mensagens, vem nos formando no caminho da paz e da conversão. Ela nos ensina a confiar plenamente em Deus, mostrando-nos que não somos nós o Senhor das nossas vidas, e sim Deus. Isto se dá no momento em que lhe abrimos o nosso coração e deixamos que ele decida o melhor caminho para nós. Na mensagem do dia 28 de janeiro de 1987, Maria nos diz: existem segredos, filhinhos, e não se sabe ainda do que se trata. Mas quando se virá a saber, será tarde. Retomai a oração. Nada é mais importante que ela. Escutai-me, filhinhos, e refleti em oração sobre este meu chamado. Atualmente, 6 videntes. Dos 6 videntes, 3 receberam os 10 segredos. São eles Miriana, Ivanka e Yakov, que não têm mais aparições cotidianas, como a Visca, Ivan e Marija, que ainda as têm. Sobre os segredos não sabemos muito, mas os videntes, em algumas entrevistas e pronunciamentos aos peregrinos, eles fazem breves comentários. As declarações mais marcantes são da vidente Miriana. No ano de 2002, quando estive em Medjugorje, e lá morei por 6 meses, impressionou-me as palavras de Yakov. Yakov é aquele vidente que recebeu o 10º segredo no dia 12 de setembro de 1998, na Flórida, durante uma aparição particular. E Yakov, ele dizia aos peregrinos:
Falando sobre os acontecimentos do mundo, Maria ela nos diz: com a oração e o jejum, podemos mudar os acontecimentos. As famílias que escolhem Deus por Pai, e a igreja como sua casa, e eu como mãe, não deve temer os segredos, nem os acontecimentos, pois é um coração de pai que guia o mundo. No dia 27 de fevereiro de 1998, Miriana, na entrevista com o Padre Lívio, diretor da Rádio Maria, dizia: eu tive que escolher um sacerdote para dizer os 10 segredos e escolhi o padre franciscano Peter Lubitsch, a quem devo dizer o que acontecerá e onde acontecerá 10 dias antes. Devemos passar 7 dias em jejum e oração e 3 dias antes dos acontecimentos. Padre Peter deverá anunciar ao mundo o que haverá. Assim se saberá que é uma coisa do Senhor. Maria, ela diz sempre: não ficai falando sobre os segredos, mas rezai, pois quem me sente como mãe e Deus como Pai, não tem do que temer. Todos nós falamos de coisas que acontecerão no futuro, mas quem de nós pode afirmar que estará vivo amanhã? Ninguém. O que Maria nos ensina é de não nos preocuparmos com o futuro, mas de sermos prontos naquele momento para ir ao encontro do Senhor e não perdermos tempo falando de segredos e de coisas desse gênero. Padre Peter, que agora está na Alemanha, quando vê a Medjugorje, brinca comigo e diz: vem se confessar e me diz ao menos um segredo agora, diz Miriana. Muitos estão curiosos sobre os segredos, mas se devem entender o que é verdadeiramente importante. Devemos a cada momento estar prontos e caminhar com o Senhor. E tudo aquilo que acontecer será a vontade dEle. Nós não podemos mudar, só mudar a nós mesmos. Sobre o 7º segredo, diz Miriana: rezei e pedi a Maria que, se fosse possível, ao menos uma parte desse segredo fosse mudada. E ela me disse que deveríamos rezar. E nós rezamos muitíssimo. E ela disse que foi modificada uma parte do segredo, mas que agora não se pode mais mudar, porque é a vontade do Senhor que se deve realizar. Miriana dizia que o importante é estarmos prontos para caminhar para o Senhor, para ir ao seu encontro. Isso me faz lembrar Eth Elisson, escritora holandesa, vítima do Holocausto, cuja morte ocorreu no dia 30 de novembro de 1943, em Auschwitz, na Polônia, que em seu diário ela escreveu: a única coisa que podemos salvar nesse tempo é também a única que verdadeiramente conta. É a presença de Ti em nós mesmos, meu Deus. E talvez podemos contribuir a desenterrar a Tua presença nos corações devastados dos outros homens. Nós sabemos que Miriana, ela recebeu de Nossa Senhora uma folha especial, sobre a qual estão escritos os 10 segredos. Esta folha é feita de um material que não se pode descrever, pois ela não é deste mundo, ela provém do céu. E o texto que ali está não se pode ver. Segundo Miriana, Nossa Senhora está muito preocupada com os que não creem, porque não sabem o que esperam após a sua morte. Nós que temos a consciência, podemos rezar e jejuar por eles, pois vale mais a nossa oração
e jejum oferecidos a Deus do que um caminhão de palavras do tipo: você deve se converter, você deve ir para a igreja. Ao contrário, nós devemos dar-lhes amor, dar o nosso testemunho. Na mensagem do dia 14 de abril de 1982, a Virgem Maria disse: esse tempo no qual vós viveis, estáis abaixo do poder de Satanás. Mas quando forem realizados os segredos que vos foram confiados, seu poder será destruído. Já agora ele começa a perder o seu poder e se torna ainda mais agressivo, destruindo o matrimônio, colocando discórdia entre as almas consagradas, causando obsessão, provocando homicídio. Protegei-vos com a oração e o jejum, sobretudo com a oração comunitária. Levai convosco objetos abençoados e colocai também em vossas casas esses objetos. Retomem o uso da água benta. A Virgem Maria diz que a paz do mundo está em crise. E por isso convida os homens à reconciliação e à conversão, pois essas aparições são as últimas sobre a terra e que por isso é por isso que elas são tão frequentes. Sobre o sinal visível prometido por Nossa Senhora, segundo os videntes, será um sinal deixado no lugar das aparições, no Monte Pódobro, para toda a humanidade. Será um sinal de esperança, de alegria. Será belíssimo. Todos que forem a Medjugorje poderão ver. Será permanente e indestrutível. Uma forte presença de Maria. Contudo, sabemos que devemos nos converter antes da chegada desse sinal, que faz parte do terceiro segredo, porque depois poderá ser tarde demais. Com certeza haverá aqueles que esperarão o sinal para se converterem. Talvez até se ajoelharão diante do sinal, mas não crerão, porque estarão com o coração endurecido. Me recordo das palavras de Jesus: felizes aqueles que creram sem terem visto. Antes do terceiro segredo, do sinal, serão revelados os primeiros segredos. E depois do primeiro acontecimento, os outros se sucederão em um breve espaço de tempo. Contudo, a humanidade, após o sinal, terá ainda mais um breve tempo para se converter. Esse será o tempo da misericórdia, o tempo da graça, no qual o Senhor dá ao homem a oportunidade de voltar-se para Deus, iniciando uma nova vida. O 9º e o 10º segredo são graves. São consequências do pecado do homem, sendo que o castigo será inevitável. Porém, poderá ser amenizado. E é por isso que Maria nos diz: com a oração e o jejum, podereis afastar a guerra e os desastres naturais. Mirjana diversas vezes disse:
Convertei-vos logo e abri o vosso coração a Cristo. Todas as vezes que penso nos segredos, diz Miriana, eu choro. Contudo, é um tempo belo, porque nunca Maria esteve tão próxima de nós. Mas são poucos os que se convertem. A irmã Lúcia, vidente de Fátima, em 12 de maio de 1982, escreveu uma carta ao Papa João Paulo II, falando sobre os segredos de Fátima, e dizia: não digamos que é Deus que assim nos castiga, mas sim que são os homens que para si mesmos preparam o castigo. Deus apenas nos adverte e chama-nos ao bom caminho, respeitando a liberdade que Ele mesmo nos deu. Por isso, os homens são responsáveis. Sabemos que no próprio pecado, irmãos, no próprio pecado que cometemos, está ali embutido o seu castigo, a sua consequência. Deus, desejoso que o homem acolha a salvação, envia profetas, mensagens, para alertá-los, para chamá-los a mudar a vida, oferecendo-lhes o tempo da graça da conversão. Deus anuncia a conversão, mas quando o homem se fecha ao anúncio profético, o próprio Deus fica de mãos atadas diante da liberdade de seus filhos, que se voltam contra ele, mergulhados na iniquidade, a ponto de rejeitarem a Deus. E quando isso acontece, vale recordar as palavras de Ló: levantai-vos e saí deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Gênesis 19:14. Jesus anunciou a ruína a Jerusalém, dizendo: dias virão em que de tudo isto que estáis vendo, não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Eles lhe perguntaram, mestre, quando isto acontecerá? E qual será o sinal que começará a acontecer? Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, compreendei que se aproxima a sua destruição. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem na cidade, retirem-se. Os que estiverem no interior, não voltem para a cidade, porque esses serão dias de punição, para se cumprir tudo o que está nas Escrituras. Lucas 21, 20-22. E nós sabemos que no ano de 70, depois de Cristo, foi destruída a cidade de Jerusalém por completo, por um terremoto. O nosso Deus é o Deus da aliança. O Deus que a todo momento dá ao homem uma nova oportunidade, que deseja que o homem viva com Ele. Por isso, o profeta Ezequiel mostra a figura de Deus como um Deus eternamente apaixonado pelo homem, a obra de suas mãos, procurando como um esposo procura a esposa, para se unir com ela. Assim Deus nos procura e dentro da sua criatividade, busca a maneira de bater na porta do nosso coração, para mostrar-se ao nosso lado. Mas vendo-nos mais uma vez caminhando na estrada da iniquidade, resolveu permitir que Maria, a sentinela de um novo tempo, nos acompanhasse, nos indicasse a verdadeira vida, a verdadeira estrada que está escondida, o Cristo Senhor. Eis que as mensagens de Maria, os segredos, são sinais do anúncio de um novo tempo, construído após a grande prova pela qual deveremos passar. Nós
nascidos espiritualmente em Fátima, em Medjugorje, devemos ser soldados da paz, do amor e da esperança, levando nossa fé, nossa coragem, que vem das mãos do Senhor e de todos aqueles que nesses momentos estão passando por momentos difíceis, fracos e perdidos, levando a eles toda a nossa fé, toda a nossa esperança. Lembremos-nos que Deus, que é puro, bem, não deseja o mal do homem, mas a sua vida em plenitude. E por isso convida a uma nova vida. Coloquemos as nossas mãos nas mãos do Senhor, com total confiança nele, e nos esforcemos em seguir a Rainha da Paz e o que ela pede, para que nada mais nos tire do caminho, que nós possamos caminhar com o rosário na mão, caminhar indo à Santa Missa, na reconciliação com o jejum, numa profunda escuta amorosa da Palavra de Deus, que leva à vivência concreta desta palavra. E diante dos segredos, lembremos, não devemos temer, pois na pedagogia divina, eles servem como um meio de salvação e de conversão para o homem. E é por isso que Maria não se cansa de repetir: queridos filhos, não tenham medo. Lembremos-nos que Nossa Senhora, em várias mensagens, disse que veio para construir um mundo novo, fundado na paz e no amor. Assim, tudo o que acontecer será em vista de um mundo melhor. E eu gostaria de frisar que por meio da oração e do jejum, poderemos encontrar a paz e o amor no mundo, nas nossas famílias e principalmente no nosso coração. Passaremos por momentos difíceis, mas não seremos abandonados, pois como diz a Virgem Maria, a Mãe caminha convosco. E eu quero, irmãos e irmãs, também vos convidar a ler o livro que eu escrevi, um livro de cura interior, que vos ajudará a fazer um caminho interior para a libertação e cura do vosso coração, chamado Plano de Deus, que está aqui no rodapé e que você pode encontrar em qualquer livraria, principalmente na Livraria Saraiva. Agora eu vos deixo a bênção especial e materna da Gospa, Maria, Rainha da Paz, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Permanecemos na paz.